Alô, amém. Vou trocar a bateria aqui, agora ficou bom. Amém. Bom, muito bom estar aqui, primeiro, né? Depois de um mês no Brasil, só Jesus. Foi bênção, depois a gente vai, ao longo do tempo, eu vou compartilhando algumas coisas, foi muito bom, né? Foi um período abençoado, assim, né? Acho que com 15 dias eu já estava desesperado para voltar. Já estava com saudade de tudo aqui, né? Mas surpreendentemente, assim, eu vi muita coisa boa, que da outra vez que eu fui no Brasil, há 2 anos atrás, né? Assim, eu não consegui curtir muito, não. Né? Eu já cheguei lá, tipo, querendo voltar. E dessa vez eu aproveitei muito, curti muita coisa, né? E Deus nos abençoou muito, né? E a gente foi, né? Assim, eu fui com a missão de levar o meu filho, né? O Theo, o baterista. E ele joga bola, né? E a gente conseguiu alguns testes para ele lá, enfim. E eu, nossa, mas viajei com esse menino, cara. Fui para tudo que é canto. Ele dormiu em alojamento. Ele entendeu um pouquinho o que é ser jogador de futebol. Era importante para ele viver isso, né? A gente foi para Novo Horizonte, 7 graus, frio pra caramba. Aí eu deixei ele lá, tô indo embora, porque na cidade não tinha nada para fazer. Aí ele me liga: pai, só tem colchão aqui, tá frio pra caramba, não tem um cobertor, um travesseiro, um lençol. Aí eu falei, nossa. Aí eu voltei, comprei para ele, levei lá, né, assim, e eu falei, caramba, imagina quem não tem nada, cara. E ele falou que tem uma galera que vai lá, assim, arruma um cobertor só para os moleques não passar frio e fica dormindo lá. Ele falou que estava numa prisão. Ele ligava pra gente depois que acabava o treino: pai, isso aqui é uma prisão, vem me tirar daqui. Quero jogar aqui não. Aí ele ia para a arquibancada, literalmente dormiu, morou na arquibancada durante uma semana, né? Assim, ele não gostou dessa primeira experiência, foi logo a primeira, né? Mas depois ele teve experiências muito boas, né? Assim, voltamos para o Rio de Janeiro, ele começou a treinar lá no Madureira, e assim, foi muito bem, foi chamado para jogar lá e quase ficou, por muito pouco, assim, né? Ele foi chamado, pediram a documentação, eu comecei a levar tudo, e aí no meio disso tudo a gente estava orando: Senhor, se for para ele ficar, né, direciona, mostra. E aí quando ele estava na última semana lá, nos últimos 2 dias que ele já tinha sido convidado a ficar e se inscrever e jogar, aí surgiu um convite para ele treinar no Flamengo. E aí o time do coração dele, ele falou: pô, não dá para negar o Flamengo. Mesmo sabendo a dificuldade. Aí ele ficou uma semana lá, aí é outra estrutura, né? Enfim. Mas no final das contas ele não passou, né? No último dia lá, agradeceram tal, e falou: não, mas hoje não está no nível da galera ali. Mas ele viu que ele está num nível bom, assim, de futebol, acho que cumpriu tudo isso. Aí depois ele não quis voltar para tentar de novo nas portas que tinham se aberto, né? Enfim, a gente está orando e a gente voltou. Eu fico mais feliz de ele estar aqui com a gente, né? Para quem conhece o Rio de Janeiro, né? Assim, o treino no Madureira ali na Praça Seca, a gente passava da Tijuca até lá, que é onde eu estava, umas 3 favelas, por meio de 3 favelas para chegar lá, e o campo de treino é no meio de 2, né? Então você imagina como era para um menino que ia ter que ficar lá se virando, indo de ônibus, algumas vezes contando com o avô para levar. Acho que tudo isso pesou um pouquinho, né, na decisão dele de voltar. Ele já chegou valorizando tudo. Primeiro dia aqui ele quis para um campo de futebol, campo gramadinho, bonitinho, lá aquele rala-coco, saia todo ralado todo dia, né? E ele é bom, ele, assim, né, teve várias experiências boas, tive muitas experiências boas por lá também. Por onde eu passei, assim, né, por onde a gente passou, o Senhor nos levou para vários momentos, né? E é até sobre isso que eu quero falar hoje, né? Assim, depois, quando eu falei para a Déia o que eu ia falar, ela falou: você viu o que o Marcelo falou semana passada? Eu falei: não, eu pulei direto para a Tice para assistir. Eu só pulei direto para assistir a palavra da Tice. Eu vi o louvor, quando o Marcelo começou a falar, eu confesso que eu passei. Puf, deixa eu passar, ver quem vai pregar. Quando ele falou que ele não ia pregar, né? E assim, eu vou falar sobre o poder da igreja, o poder do corpo de Cristo, né? E o Marcelo falou aqui semana passada que está com uma série de mensagens sobre o poder de Deus, né?
em várias áreas. E onde a gente está, a gente é parte do corpo de Cristo, né? Onde a gente está, a gente tem uma função a exercer, né? E ali a gente eu passei primeiro por Ribeirão, primeira parada. Quer dizer, a primeira parada foi o Rio de Janeiro. Chegamos no Rio de Janeiro, no dia seguinte já me botaram para pregar na reunião de homens. Caí de paraquedas, pum. Vou falar o quê? Né? E aí o Senhor ali me deu uma palavra. Depois fomos para Ribeirão, tivemos lá, fomos recebidos por um casal lá, Alex e Aline. Foi bênção, ficamos na casa deles, assim, e ele está conhecendo o Senhor agora, e foi uma experiência muito boa, a gente pôde orar com ele, né? Orar com a família, orar com a mãe, e daí começaram a levar a gente para orar em um monte de lugar. A gente foi isso em 2 dias em Ribeirão. Depois eu fui para Novo Horizonte, o Theo ficou lá, segundo ele, na prisão, e eu, primeira noite, depois que ele me ligou, eu ia para São José do Rio Preto, que minha avó mora lá, mas como ele me ligou falando da dificuldade ali, eu falei, eu acho melhor passar a primeira noite aqui, porque vai que tem alguma outra emergência, eu vou ficar por aqui. Consegui achar um lugar para dormir, que também parecia uma prisão. Se eu batesse na porta de qualquer um e pedisse um quarto, seria melhor do que o hotel. Mas glória a Deus, deu para dormir. Fui para São José do Rio Preto, vi minha avó, que está com fazendo 92 anos, teve recentemente um AVC. Mas foi muito bom, assim, né? O tempo lá com ela. Né? E ontem, ou anteontem, meu pai mandou um vídeo dela, já está quase 100% recuperada. Enquanto eu estava lá, ela não estava ainda andando 100%, estava andando com ajuda. E agora já está toda faceira, querendo atravessar a rua, querendo andar para tudo que é lado. E eu tenho primos, tias, acho que tinha tia até que eu não conhecia, primo até que eu não conhecia, que dessa vez eu conheci. E também o Senhor me levou para muitos lugares lá, assim, né? Em um dia, minha tia é bem conhecida na cidade lá, já foi candidata, já foi um monte de coisa. E aí ela me pegou e me levou para um monte de lugar. Começou a me levar, vamos passar nas lojas, loja dos primos, a loja não sei do que, né? Beleza, passamos em mecânica de automóvel, foi umas 4. Né? Borracharia, loja de mecânico, depois para boutique, e tudo ela levava e me apresentava. Isso aqui é meu filho, meu sobrinho, pastor, ele veio para orar por você e pela sua loja. Eu falei, olha que beleza, hein? Tudo de surpresa, olha que maravilha. Onde eu chegava lá, eu não fui nem apropriado, assim, né? Eu estava de bermuda, tudo que é lugar que eu estava lá, assim, né? Enfim. Mas foi bênção, né? Todos abriram a sua casa, o seu lugar, a gente pôde falar do Senhor, né? E ali eu pude ver como a gente realmente não, assim, né? O Senhor, Ele está disposto a usar a gente em todo o tempo. Eu queria que você abrisse Efésios comigo. Senão eu vou começar a falar aqui. Não para mais. Mas muito bom estar de volta, né? Fiquei lá 32 dias, se eu não me engano. Eu nunca fiquei tanto tempo longe de casa. Mas Deus é tão bom, Deus cuida tanto da gente, que a Deia foi, né, me encontrar lá, a Deia e a Sara, né? E eu estava orando, porque a gente estava lá meus pais estão morando agora no andar de cima da igreja, né? Então o andar de cima é a casa deles, embaixo é a igreja. E ali um lugar ainda está meio adaptado, e ela ia ficar lá com a gente, né? E eu falei, Senhor, dá uma oportunidade de eu poder levar elas, era aniversário da Sara, né? A gente poder usufruir um pouco do Rio de Janeiro, né? Assim, em algum lugar, tal. E aí um irmão lá, que eu nem conheço, eu conheci, né, lá, mas eu não conhecia, eu conheci a esposa dele desde muito nova, a Vanessa, desde criança, né, cresceu comigo na igreja. E o marido dela tem um apartamento em Ipanema, e ele estava viajando na Alemanha, ele é alemão, estava na Alemanha, e ele chegou, né, e falou, olha, pode ficar no meu apartamento aí dessa semana aí, porque eu vou estar fora. Eu falei, glória a Deus, do lado da praia, assim, né, 2 pezinhos da praia, de Ipanema, né, cara, e foi benção, porque assim, na noite que a Déia e a Sara chegaram, né, eu peguei elas do aeroporto, elas crentes que iam lá para Tijuca, que é um lugar bom também, mas assim, um pouquinho mais afastado da praia, já levei elas direto para Ipanema. O que você está fazendo aqui? Vai mostrar a praia? Não, vou mostrar onde a gente vai ficar. E a gente pôde usufruir, assim, foi bênção demais, né? Deus providenciou. Então vamos lá, Efésios, eu vou ler a partir do versículo 15.
Efésios 1, desculpa. Vou tentar ler aqui. Ó, vou ler na minha versão aqui. Se estiver um pouquinho diferente, não liga não. Por esse motivo também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus que existe entre vós, e do vosso amor fraternal para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, recordando-me de vós em minhas orações. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos deu, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua força. Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e entronizando-o à direita nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nessa era, mas da mesma forma na que há de vir. Também sujeitou tudo o que existe debaixo dos seus pés, e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há, e o concedeu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em toda e qualquer circunstância. Senhor, que a tua palavra possa falar em mim, através de mim, nos meus irmãos, com cada um de nós, possa gerar transformação em nós, possa gerar algo em nós, Senhor, que nos faça estar mais perto de ti, mais atento, mais sensível à tua voz. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então, alguns dias antes de eu vir para cá, eu sentei com o Caio é irmão da Cíntia. Para quem não conhece a história, não vou contar aqui hoje. Um dia, em nome de Jesus, ele vai estar aqui testemunhando. Mas o Caio foi preso injustamente, ficou 5 anos, não sei, 4 anos preso por algo que ele não cometeu. E assim, o caso dele foi para televisão, foi para tudo que lugar e assim, nada resolvia. Até que ele está solto, não está 100% resolvido. A gente vai continuar orando pela situação dele, que ainda tem 3 casos no STJ. Mas enfim, e aí eu fui ter uma conversa com ele, cara, como é que, né, assim, para saber como é que foi lá a prisão, tudo, né, assim, como é que era, né. A primeira coisa é o seguinte, o Caio é outro menino, eu conheci o Caio criança, conheci o Caio adolescente, né, na adolescência ele estava meio desviado mesmo, quando tudo começou a acontecer, embora ele estivesse indo na igreja, mas na prisão ele conheceu a Deus de uma maneira poderosa, cara, e assim, a minha maior alegria. Tchau, tchau, Aira. Deus te abençoe, feliz aniversário. Volte sempre. Você é de casa. Aliás, ó, quem quiser fazer oferta direto para ela, agora ela já está indo embora, você vai perder a oportunidade. Depois você pode fazer aqui, botar o nome dela que a gente manda para ela. Mas eu conversando com ele, né, perguntei algumas coisas, como que era lá e tal. Por quê? Eu estava lendo um livro e um cara falando que ele passou um tempo na prisão. Não me lembro qual era a situação, mas era em Cuba. E ele falou que ele estava numa prisão que não tinha janela. Não, Caio, esse livro que eu estava lendo. E aí ele falava que ele começou a imaginar uma janela, assim, né, em algum lugar ali. E ele começou a cada dia aperfeiçoar aquela visão dele. Né? A cada dia que ele olhava, a janela tinha mais flor, era um pouquinho maior, tinha uma visão mais ampla, mais bonita. E a cada dia que passava, ele conseguia imaginar tudo aquilo que ele já tinha imaginado e conseguia acrescentar algo mais, né? E ali o Senhor, nesse livro que eu estava lendo, o Senhor fala com essa pessoa e começa a tocar a vida dele. E eu perguntei para o Caio, você ficou em algum lugar totalmente fechado, sem janela, sem porta? Ele falou, cara, eu fiquei num dos lugares que ele ficou lá 1 ano ou 2 anos, acho que só tinha o corredor, né, que dava de frente para outra cela, né, e não tinha janela, não tinha nada, não podia sair, nem o banho de sol que eles tinham permitia. Eu falei, cara, e como é que a tua imaginação viajava? Você ficava se imaginando fora? Ele falou, pô, o tempo inteiro. O tempo inteiro eu ficava me imaginando como seria fora e tal. Mas ele falou que, na verdade, aquele tempo foi muito importante para ele descobrir a Deus, né? E descobrir como buscar a Deus. Ele falou, cara, aqui eu tenho tempo. Aqui eu tenho tempo para buscar o Senhor, né?
E ali, cara, o Caio se tornou pastor daquela célula, né? Chegou a ser, ele é novo, tem 26 anos, 25, 26 anos, né? E isso devia ter uns 20 anos, né? Mais ou menos nessa época, 21. E o menino virou o pastorzinho da célula e tá uma bênção até hoje, né? Tá lá, assim, testemunha. Foi muito bom, ele ficou com a gente o tempo inteiro, comigo e com o Theo lá. E a gente foi trocando essa ideia, né? E por que isso me chamou a atenção? Porque Paulo escreveu essa carta de Efésios e outras cartas também, Filipenses, Colossenses, estando na prisão. E com o olhar de quem esteve na prisão, é tudo muito diferente, né? Quando ele chega aqui, ó, em certo momento, ele fala aqui, ó, versículo 18. Deixa eu ver, bota aí, por favor, deixa eu ler na versão que está ali. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Eu fiquei pensando, para quem está preso, isso faz muito mais sentido. Eu tive, eu e a Dé, uns 12 anos atrás, a gente esteve na Itália e a gente foi visitar a prisão, uma das prisões onde Paulo ficou. E tem uma que é a prisão subterrânea, que não tinha nada, assim, não tinha, realmente era uma caverna embaixo da prisão. E não sei se foi ali que ele escreveu, mas quem passou por um lugar onde você não tem olhos para ver, onde você não tem nada para enxergar, né? Você tem o quê? Os olhos do coração. E ali Paulo começa a orar pela igreja de Éfeso, e uma das coisas que ele fala, Senhor, abra, ilumina os olhos do coração. Olho também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Por qual motivo? A fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. E a primeira coisa que me chamou a atenção aqui é o seguinte, Paulo faz uma oração pela igreja, e ele não pede bênção nenhuma para aquela igreja. Normalmente a gente ora por alguém, a gente pede bênção. Senhor, abençoa. A primeira coisa que, né, a gente fala para a Aira aqui, Senhor, abençoa a ida dela, né? E tudo bem, está tudo certo, é isso mesmo. Mas Paulo, com aquela experiência que ele estava tendo ali, eu imagino que o Senhor abriu, iluminou os olhos dele, a imaginação dele ainda ia além, né? Porque os olhos dele naturais só enxergavam caverna. Mas o Senhor começou a se revelar de uma maneira mais poderosa para Paulo. E aí quando Paulo ora, ele fala, Senhor, abre os olhos para que eles vejam o que o Senhor já deu para eles. E esse é o poder que a igreja tem e a igreja não sabe que tem. Mais ou menos nessa linha é o que Paulo começou a pregar. Então eu vou voltar lá no versículo 17. Ele, no início ali, fala, estou orando por vocês, não cesso de dar graça, tal. No versículo 17 ele fala assim, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então ele começa por aí. Eu peço que Deus dê a vocês o espírito de sabedoria e de revelação. Cara, isso é tremendo. Por quê? Tem muitos homens, muitas mulheres que são sábias. Salomão era um homem sábio, Deus deu para ele sabedoria. Ele sabia resolver a situação como ninguém. Aqui, se a gente for ver aqui, tem uns que tem uma sabedoria natural, que é maravilhoso, ela te ajuda para os negócios, para o estudo, para tudo. E legal, beleza. Esse pode ser o seu dom, assim, né, aquilo que o Senhor te deu. Mas, aqui Paulo está falando de algo muito maior. É um espírito que vem do Senhor, a qual todos nós temos acesso. Uma sabedoria que não é uma sabedoria humana, é uma sabedoria que vem do alto. O evangelho ele faz assim, né? Ele pega qualquer um de nós, né? E cada um tem os seus defeitos, qualidades, mas naquilo que é espiritual, ele nos coloca na mesma direção, no mesmo patamar, vamos dizer assim. Ele chega aqui, olha, está acessível a você, a você, a você, a você, a você. O espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Cara, eu vi outro dia eu também estava lendo um livro do Russell Shedd, ele falando o que é sabedoria, o espírito de sabedoria, falando exatamente sobre esse versículo. Ele fala, o espírito de sabedoria é quando o Senhor te dá a conhecer aquilo que Ele conhece. Te permite decidir como Ele decidiria. Porque assim, com o conhecimento humano, você vai ter ferramentas, né? Daquilo, ó, eu já vivi isso,
eu sei que isso não dá certo, eu vou decidir por aqui, beleza. Né? Tem pessoas que têm mais facilidade com isso. Mas em Deus, não é como os olhos nos mostram, é diferente. Né? Às vezes, aquilo que o homem olha e fala, o caminho é esse aqui, aqui vai dar tudo certo. O Senhor ele pode falar, não, por aqui não vai dar muito certo, não. Vem por aqui que vai dar certo. Por quê? Às vezes o Senhor não vai falar por quê, mas vai dar certo. Mas o espírito de sabedoria é aquilo que vem do Senhor, aquilo que nos permite decidir de acordo com a vontade dEle. E qualquer um de nós pode ter acesso a isso. E é isso que Paulo está falando. Senhor, concede a eles o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Cara, aí é tremendo, porque a sabedoria me ajuda a decidir da maneira certa. E a revelação me mostra onde eu estou vivendo. Me mostra algo que o olho natural não está vendo. A revelação me mostra o mundo espiritual, me mostra o que está lá na frente. A revelação é isso. O Senhor nos revela algo que está no coração dele. Algo que só ele viu, algo que o olho natural não consegue ver. E ele pede isso para aquela igreja. Senhor, concede à igreja isso. E aí ele continua a desenrolar, né? Porque existe algo muito poderoso no espírito de sabedoria e de revelação do Senhor. Versículo 18, eu já li, né? Para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Cara, isso é tremendo. A partir do momento, ele pede a sabedoria e a revelação do alto, e aí depois ele fala, oro também, para que os olhos do coração deles sejam iluminados, para que eles possam conhecer a esperança. Existe uma esperança pela qual nós fomos chamados, que não é a esperança desse mundo. Não é a esperança de ser bem-sucedido. Você pode ser bem-sucedido, pode buscar isso, está tudo certo. Mas é uma esperança muito maior. É uma esperança eterna. Porque assim, por mais que você seja bem-sucedido, você vai ter frustrações no meio desse caminho. Você vai ter derrotas no meio desse caminho. E isso foi algo que eu vi muito bom na vida do Theo ali nesses dias. Eu falei, Senhor, que ele aprenda, né, que a vida não é um mar de rosas, né, que a vida é feita assim de sim, de não, de muitas vezes você não é bom para estar aqui, e é isso. E a gente tem que aprender a lidar com isso durante a vida. Muitas vezes a gente vai receber não, né? Só que em Deus, o não, ele tem algo poderoso. É não porque eu tenho algo melhor para você. Em Deus é tudo diferente, né? Então, quando os olhos do nosso coração estão iluminados, a gente está sensível à vontade de Deus, sensível à necessidade do outro, porque aos olhos naturais a gente precisa suprir a nossa necessidade para alcançar alguma coisa. Com os olhos de Deus é diferente. Muitas vezes a gente precisa suprir a necessidade do outro para ser abençoado ou para alcançar alguma coisa, né? Então, esse é o Evangelho. E aí, para que a gente possa compreender a esperança para a qual Ele nos chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos. Vou continuar aí para o 19, você vai entender melhor. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. E aqui ele começa a falar dessa incomparável grandeza do seu poder. E ele é muito entusiasta, né? Paulo era bem entusiasta ali em falar dessa grandeza. Eu imagino o que ele deve ter visto nas regiões celestiais, ali naquela prisão, enquanto orava, né? Para ele, num lugar onde ele não tinha acesso a nada, não tinha olhos para nada, não tinha acesso a nada do lado de fora, ele falar da riqueza, da grandeza, do poder, da grandiosidade, do amor do Senhor. Cara, isso é só tendo o olhar espiritual para poder chegar aonde Paulo chegou, né? Conforme a atuação da sua poderosa força, versículo 20. Esse poder, ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. E aqui eu quero dar uma pausa. Não é qualquer poder. O poder que você ainda vai entender até o final daqui, que tudo isso ele concedeu à igreja, ao corpo de Cristo, né? E que poder é esse? É o mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando dos mortos. Ou seja, ele nos deu o poder da ressurreição, o poder da restauração, o poder da reconciliação. E o poder da ressurreição é algo tremendo, né? Outro dia li uma frase também falando que o Senhor manifestou o seu grande amor
quando enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Mas Ele manifestou o seu grande poder quando Ele ressuscitou ao terceiro dia. E esse poder que ressuscitou ao terceiro dia, assim, não é simplesmente um poder de ressuscitar. Quando Jesus ressuscita, Ele leva o meu pecado, Ele leva o seu pecado, Ele leva a minha culpa, Ele leva a sua culpa, Ele leva as nossas maldições, Ele leva tudo aquilo que deveria cair sobre nós, né? E Ele nos dá a chance de fazer o seguinte: olha, eu levei. Então não preciso fazer nada porque Deus já levou. Não, você precisa confiar e lançar tudo nele. Senhor, a minha morte está aqui. Senhor, a minha frustração está aqui. Senhor, o meu medo está aqui. Senhor, eu lanço diante de Ti, né? E eu abro mão das minhas vontades para fazer a Tua. Às vezes a gente fica pensando assim, mas o Senhor então, Ele quer que Ele quer que eu não seja feliz, já abra mão de todas as minhas vontades. Não, é porque Ele sabe que as nossas vontades são ruins. Ele tem muito mais, o que Ele tem é muito melhor do que as nossas vontades. Aquilo que a gente pode e consegue alcançar naturalmente, em Cristo a gente pode alcançar muito mais, né? É muito mais profundo. Então Ele nos concede esse poder da ressurreição dos mortos, fazendo-o assentar-se à direita nas regiões celestiais. E o assentar-se à direita, ele tem um sentido de confiança, né? E eu achei isso tremendo também, quando eu estava lendo, porque o Senhor morreu, ressuscitou e foi se assentar ao lado do Pai. E até hoje a gente tem essa expressão, né? Esse é o meu braço direito, né? Quem assiste os séries antigas, né? Normalmente tem a mão do rei, né? A mão direita do rei, era aquele que respondia, que falava em nome do rei, que era o braço direito dele. E é assim, e ele fala que esse é o poder que ele nos concedeu, o poder da ressurreição e o poder de se assentar à destra do Pai. O poder de ser confiável. Porque o Senhor, Ele confia em nós, apesar do que somos, apesar de como somos, de quantas vezes a gente o nega, né? Assim, porque a gente fala de Pedro, mas a gente faz igualzinho, várias vezes, tá? Eu faço, você faz, eu já fiz, você já fez, a gente vai continuar fazendo. Mas existe sempre um poder da restauração, uma mão que nos levanta, é Ele, né? E algo que Deus falou comigo nesses dias lá também muito, foi essa questão, não é o meu propósito te humilhar, não é o meu propósito fazer você passar o pão, comer o pão que o diabo amassou. Às vezes a gente tem um pouco esse discurso, né? Deus está fazendo você pagar pelos seus erros. Esse não é o propósito do Senhor. Isso são consequências naturais das nossas escolhas. A gente faz uma escolha ruim, vai colher coisa ruim. Mas o propósito do Senhor é restaurar, sempre. O propósito do Senhor não é te fazer passar por nada de ruim, mas restaurar é. Esse é o plano dele. Ele sabe que às vezes você vai tropeçar e vai cair. Ele fala, eu já estou pronto. O Sidney vai dar um tropicão ali, eu já estou com a mão aqui. Eu já estou esperando, porque o propósito do Senhor ele é te levantar, é me levantar, né? E esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando dos mortos, entronizando à sua direita nas regiões celestiais, versículo 21. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Cara, ele está falando de todo o poder do mundo, das constelações, das galáxias e o que mais você possa imaginar, né? Não sei o que você acredita, se você acredita que tem outros planetas, vida, não me importa se você acredita nisso ou se não acredita, mas o fato é o seguinte, eu creio na palavra, né? A palavra também não fala sobre aliens, não fala nada sobre isso, mas fala que não existe nada acima do nome de Jesus. E ele chega aqui, Paulo falando, e sabe isso que o Senhor tem, né? Esse poder que vai muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, de todo nome que se possa se mencionar. A igreja também tem esse mesmo poder. Eu concedo à igreja esse mesmo poder. E às vezes um erro que a gente comete, eu mesmo já falei isso, às vezes a gente fala sem pensar. A gente fala, não, mas igreja sou eu, né? Eu sou corpo de Cristo. Não está totalmente errado. Mas na verdade, assim, eu sou templo do Espírito Santo, você é a habitação do Espírito Santo. Igreja, ou corpo, é quando nós estamos juntos, né? Porque o corpo não anda sozinho, né? Você pode ser uma mão, um dedo, qualquer coisa. Mas às vezes a gente tem essa imagem, não, assim, a gente fala isso para as nossas próprias desculpas, né? Não, mas eu sou igreja, eu sou corpo. Amém. Você junto com o corpo, você faz parte do corpo.
Você pode ser, somos, né? Quando a gente abre o nosso coração para o Senhor, somos habitação, templo do Espírito Santo. E ser a habitação do Espírito Santo nos impele a estar em comunhão com os outros, né? Nos leva a viver sendo igreja, sendo o corpo de Cristo, né? Quando eu falo igreja, não estou falando a instituição, o prédio, né? Eu estou falando o corpo de Cristo, né? Aquilo que representa Cristo aqui na terra. Então vamos lá, versículo 22. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. E aí, olha só. Então aqui ele deixa bem claro. Cristo é o cabeça, ele está lá no céu. A cabeça está lá, pensando, nos direcionando. O que a cabeça faz, né? Ela guia, ela pensa, ela direciona. E o corpo que somos nós, né? Ele debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Já pensou que Cristo se fez o cabeça para que nós pudéssemos ser guiados por ele, né? É para a igreja que ele é a cabeça, que ele se fez cabeça, porque ele é perfeito, os pensamentos dele são perfeitos. Ele não vai te guiar de uma maneira errada, né? Ele não vai me guiar da maneira errada. E aí, vamos ler o versículo 23 que completa tudo isso. Vamos ler o 22 e o 23, só para fazer mais sentido. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Já pensou nisso? Ele é o cabeça e nós somos o corpo, a representação dele aqui na terra. Ainda falha, né? Somos falhos, vamos continuar falhando até a volta dele. Mas ele nos chama de a plenitude daquilo que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. A igreja, ela tem o poder de preencher todas as coisas. A igreja, ela tem a plenitude, ela é a expressão da plenitude. O que é a plenitude? É tudo, daquele que satisfaz tudo quanto existe. E esse é o poder que nós temos. E a carta de Paulo a Efésios, para o povo, para Éfeso, para a igreja de Éfeso, é: Senhor, eu não peço bênçãos para eles, né? Mas peço que o Senhor abra os olhos deles para que eles vejam o que eles já têm. Vejam o que eles já são. Vejam o potencial que já existe, que eu já dei, que já foi liberado. Algo que já existe nas regiões celestiais, que já está preparado para cada um deles. E eles não estão vivendo porque não estão olhando com os olhos do coração. Essa é a mensagem de Paulo para aquela igreja, né? E para mim e para você hoje. Então o Senhor, ele tem algo para fazer em mim, através de mim, em você, através de você. Ele nos chamou, ele te chamou para ser corpo, para ser parte dessa plenitude, né? Parte disso que a gente leu, que tem poder aqui na terra, né? E às vezes os próprios discípulos entendiam isso errado. Em certo momento tinha alguém lá falando besteira, gritando para tudo que é lado, e dois discípulos chegam: Senhor, autoriza a gente, que a gente pede para cair fogo do céu e fulminar todo mundo. Aí o Senhor tipo meio que ignora. Mas não, esquece isso aí, deixa isso para lá. Não é isso, não é para isso que vocês têm poder, né? O poder que vocês têm é para gerar transformação. O poder que nós temos é para gerar transformação na minha vida, transformar a minha mente, o meu olhar, para que eu não olhe simplesmente como alguém que conhece muita coisa, mas com alguém que tem o espírito de sabedoria e de revelação do alto, para tomar decisões de acordo com as decisões de Cristo. E se errar, ter o mesmo sentimento de: Senhor, voltar, pedir perdão, se arrepender, falar: pô, agi errado, tomei a decisão errada, né? E aí o Senhor vai falar assim: agora você vai lá naquela pessoa que você errou e fala que você errou. E é isso, amém. E se a gente achar que a gente é diferente disso, que a gente é suficiente porque conhece, a gente vai errar muitas vezes, vai afastar muitas pessoas do nosso convívio. Mas se a gente tem o mesmo espírito de sabedoria, de conhecimento, de revelação que o Senhor nos dá, a chance da gente acertar é 100%, né? Quando a gente consegue estar alinhado com Ele. E eu queria orar hoje, né, nesse momento, queria orar por você, queria orar
que a gente ore junto, né? Queria ter um tempo de oração para que o Senhor possa restaurar, porque eu creio que as coisas dessa vida nos tiram desse foco muitas vezes. Os problemas, e às vezes até a nossa religiosidade, muitas vezes nos afasta, porque a gente a gente cria uma maneira, né? A maneira que Deus fala é assim, a maneira que Deus age é assim, o culto tem que ser dessa maneira, né? Eu mesmo, muitas vezes eu contesto, eu fico, Senhor, por que a gente precisa tanto de envelopar as coisas, né? E tem que, né, o próprio formato do culto, às vezes a gente quer sempre fazer igual, né? E às vezes o Senhor está movendo outra coisa, falando, não, agora não, Espírito Santo, agora é a hora da oferta, eu não posso fazer isso não, né? Mas assim, que a gente esteja sensível à voz do Senhor, porque a igreja primitiva que o Senhor levantou, diz que eles tinham salmo, tinham doutrina, eles tinham amor, tinham caridade, tinha tudo isso. Não fala qual era o formato, não fala como era, se durava 1 hora, 2 horas, 5 horas, mas fala que todos eram unânimes em oração e busca do Senhor. E aí, a palavra também fala que Deus não resiste a um coração quebrantado, né? Eu não sei quantos, alguns adolescentes aqui nunca tiveram apaixonados, mas quem já teve apaixonado por aqui, sabe o que é não resistir ao olhar de quem você está apaixonado, né? Ou não resistir ao pedido de alguém que você ama muito. E Deus é assim, Ele não resiste a um coração quebrantado. E muitas vezes o nosso coração quebrantado vai fazer com que Deus nos conceda algo que às vezes não está nem no plano dele. Vai falar, né, assim, como a Aira falou aqui, talvez não estava no plano dele ainda, dela ir agora, mas o coração quebrantado, a busca. Eu não estou falando que é o caso, estou dando um exemplo, tá? Mas como o Senhor não resiste a esse coração, Ele fala, mas eu tenho que dar isso para minha filha. Olha só o coração dela. Eu não resisto, né? É como a Sara, às vezes, vem pedir alguma coisa para mim, daquela maneira, pai, né? Aí eu não quero dar, mas depois acabo dando, né? Só eu que faço isso aqui, nem outro pai faz isso. É só eu que o seu coração molha às vezes. Só às vezes, tá? Não vou fazer de durão também. Mas um coração quebrantado, ele tem o poder de tocar o coração do Senhor e de fazer coisas poderosas, né? E de operar de uma maneira tremenda. Antes de chamar você para orar, só lembrar de um outro personagem bíblico. Tem um personagem que se chama Gideão, que ele está lá num lugar, malhando trigo no lugar errado. Era um cara medroso, tá? Talvez você já conheça a história dele, vou resumir bastante. Ele estava lá, o povo sofrendo um monte de assolação, tal, e o Senhor o chama, chega, aparece um anjo e fala, olha só, Gideão, você está aí se escondendo, você está aí guardando o que você tem para ninguém roubar, mas eu estou te chamando agora, vem para cá e vamos libertar o povo. E Gideão fica, quem sou eu, né? Enfim, aí Gideão fala, os adversários são 150 mil, e a gente tem no máximo 30 mil aqui. E o Senhor fala, é muita gente. Você esperou essa resposta do Senhor, cara? Olha, vou repetir para você entender. Ele chega e fala para o Senhor, a gente não vai conseguir lutar, porque eles são 150 mil, e nós temos no máximo 30 mil. A resposta do Senhor é, vocês têm gente demais. Aí o Gideão olha para ele, mas como assim? Vai lá e pergunta, quem é covarde, quem está com medo, volta. 20 mil voltam. O pessoal não estava afim também. Aí depois Gideão chega com 10 mil. Aí, Senhor, tá difícil agora, mais difícil ainda. Aí a resposta do Senhor para ele é assim, tem muita gente. Como assim, Senhor? Como é que eu vou lutar com 150 mil? 10 mil, menos de 10%. Eu sou ruim de matemática, se eu errar, você ignora. Mas aí o Senhor dá uma estratégia para ele, leva ele até o mar para beber água com todo mundo. E aí ele dá uma estratégia, olha, quem beber água dessa maneira, você vai separar para ir com você. E quem beber de outra maneira, você vai tirar. No final, resumindo, 300 homens. 300 contra 150. Né? Quem assistiu aqui o filme 300, não é falando sobre Gideão, mas é uma história um pouquinho parecida, né? Talvez tenha sido inspirado. Mas o que me chama a atenção é a estratégia do Senhor. Ele é perfeito. O Senhor tem uma estratégia perfeita e uma maneira de alcançar.
O Senhor chega e fala: pega esses 300 aqui. Vocês vão estar com a espada numa mão, na outra mão vocês vão estar com um jarro, um vaso de barro, e dentro desse vaso, uma tocha de fogo. Eu não sei se Gideão perguntou, mas eu iria perguntar: Senhor, por que eu vou levar uma tocha de fogo dentro de um vaso de barro? Qual o sentido disso? Aonde vai chegar com isso? Com 300 homens, a gente não consegue nem cercar a cidade com 300 homens. Mas eu acho que Gideão tinha mais fé do que eu. Ele foi, obedeceu, e aí chegou lá, e o Senhor começou a dar instrução para Gideão. E deixa eu te falar, muitas vezes o Senhor não vai te dar a direção de uma vez só. Ele vai chegar e só fala: vai, dá esse passo, chama os 300, pega uma espada, e todo mundo pega a espada. Agora você pega um jarro. O que eu vou fazer com esse jarro? Pega um jarro. Ele pega. Agora acende tocha de fogo. 300 tochas de fogo. Agora você pega essa tocha, você coloca dentro do vaso. E eles foram fazendo assim. Quando eles chegaram ali diante do inimigo, né, o Senhor deu uma estratégia para ele e falou: olha, vai chegar uma hora, um momento em que eu vou dar um sinal, e todos vocês vão quebrar o vaso e levantar as tochas de fogo. E o inimigo vai se perder, eles vão se matar. O Senhor não falou que isso ia acontecer, só falou assim: vocês vão fazer isso. E eles fazem. Mas tem algo muito tremendo nisso, um ensinamento muito tremendo. Ali me mostra algo, né? Que o fogo do Espírito, ele muitas vezes é armazenado dentro de um vaso de barro, dentro de um vaso frágil, como eu, como você. O poder que derrota o inimigo, como a gente leu aqui, o poder da igreja, ele muitas vezes, ou ele sempre está, né, armazenado em coisas frágeis como nós, né? Em pessoas frágeis, em personalidades frágeis. Mas só que o Senhor, ele é tão poderoso, e ele não resiste a um coração quebrantado. E ele ali institui um princípio, para que o fogo do Senhor possa surtir efeito, para que o inimigo possa ser derrotado, para que a vitória do Senhor aconteça, o vaso precisa ser quebrado. Porque se não houver quebrantamento, o fogo não aparece. Se não houver quebrantamento, o fogo do Senhor não queima, não tem poder. Ele dentro do vaso é muito bom. Ele dentro de cada um de nós é muito bom. Porque ele nos aquece, ele nos lembra de quem nós somos, nos lembra do Senhor. Mas para que a gente avance, mas para que a gente alcance aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, às vezes vai ser necessário quebrantamento, o vaso quebrado, para que o fogo dele possa aparecer em nós, através de nós. E o mais interessante é o seguinte: mas e aí, a gente perde o vaso? Não, ele é o oleiro, ele vem e faz de novo, e faz melhor, e faz com mais segurança, e se necessário for, ele quebra e faz de novo, e quebra e faz de novo, e quebra e faz de novo, porque ele é o Deus da restauração. Amém? Se você pudesse colocar de pé, eu quero nesse momento orar por você. Não que eu tenha poder nenhum para liberar nada sobre a sua vida, eu não sou mais do que ninguém, mas a revelação que o Senhor me deu do poder que existe na igreja, do poder que existe no corpo, do poder que existe no quebrantamento, do poder que há na igreja do Senhor, que essa revelação possa tocar o seu coração, produzir transformação na sua vida, te levar a conquistar aquilo que Gideão conquistou, porque ele conquistou em nome do Senhor, não foi no nome dele. Senhor, eu quero apresentar aqui a vida de cada um, quero apresentar a vida de cada irmão aqui nesse lugar, Senhor. Quebranta, Senhor, o nosso coração, olha o coração quebrantado de cada um, Senhor. Sonda o nosso coração e a nossa mente, como dizia o salmista, vê se há em nós algum caminho ruim. Eu sei que o Senhor vai encontrar vários, mas nos conduza para perto de Ti, Senhor. Nos transforma, tenha liberdade, Espírito Santo, de nos transformar, Senhor, de nos restaurar, Senhor, de nos revelar o poder que há no Teu nome, Senhor, nos revelar aquilo que o Senhor nos chamou. Não estamos aqui à toa, Senhor. O Senhor chamou a cada um aqui de uma maneira específica, de uma maneira poderosa, que o Senhor é aquele que opera, tanto querer quanto efetuar. Não há limites para quem está diante de Ti, Senhor.
Vem, Senhor, e restaura, renova o ânimo, Senhor. Queria pedir aqui para Diana, Gustavo, Andréia, a Tícia não está aí, né? Se vocês podem orar pelas pessoas que estiverem aí. Se alguém quiser receber uma oração onde você está, você pode levantar a mão. Talvez você não levante a mão e alguém vai orar por você. E tudo bem, tá? Mas se você quer, se essa palavra falou com você de alguma maneira diferente, se você quer experimentar esse poder de uma maneira nova, se você quer que esse poder seja renovado em você, se um dia você provou desse poder e não tem conseguido ver esse fogo novamente, ele está muito guardadinho. Se você quiser, levante a sua mão, alguém vai orar com você. Senhor, aleluia, Senhor, vem, Pai, se manifesta, Senhor. Vem, Senhor, opera, Pai. Aleluia, Senhor, opera, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, vem, Pai.
para Ti, Senhor. Tu és a razão do nosso viver, Senhor. Aleluia. Aleluia. Queria pedir, se você já terminou de orar, quem está orando pode continuar orando. Eu queria ministrar a ceia, eu queria que todo mundo viesse para cá, se você puder. Se você puder estar aqui pertinho. Senhor, queremos consagrar a Ti esses elementos, Senhor. O pão, o vinho, o suco de uva, Senhor. Crendo que o Senhor, Pai, é aquele que derramou o sangue por nós. O Senhor é aquele, Senhor, que ofereceu o Seu próprio corpo em favor de nós. E hoje, em memória de tudo aquilo que o Senhor fez, tem feito, oh Senhor, nós queremos celebrar a Ti, Pai. Queremos lembrar, Pai, do Teu sacrifício por nós, Senhor. E participar da ceia, Senhor. Que o Senhor nos faça lembrar, Senhor, do real motivo da nossa existência, Senhor. Que é viver para Ti, viver para o próximo, Senhor. Viver de uma maneira, Senhor, que agrade o Teu coração, Senhor. Sonda nosso coração, nossa mente. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que a gente se afasta de Ti. Perdoa o nosso coração errado muitas vezes. Perdoa nossas atitudes erradas, Senhor. E nos conduza para perto de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Pode ir se chegando aqui. Vou pedir para o Gui e a Diana me ajudar. Você pode pegar. E você pode... Deixa o Senhor te guiar. Você pode oferecer a alguém se você quiser. Você pode tomar a ceia. Nesse momento você não precisa esperar pelo próximo. Você pode comer aqui. Vai ter para todo mundo. Não vai faltar para ninguém. Tá? Você pode tomar. Mas se você quiser orar por alguém, se você quiser abençoar alguém nesse momento, participar. Se você crê que o Senhor é o seu Senhor, você crê que Ele morreu na cruz, que Ele ressuscitou, se você crê que Ele é o Senhor da tua vida, você pode participar da ceia. Comigo também. Se alguém tiver sem pão ou sem vinho, avisa. Pode comer o pão, pode tomar. Aleluia, Senhor. A palavra diz que quem não toma a ceia não tem parte com Ele. Então não deixe de participar. Mais uma vez eu falo, o objetivo do Senhor não é nos julgar, não é nos lembrar dos nossos pecados, dos nossos erros, mas é nos restaurar, é nos levar de volta para Ele, é pegar aquilo que está errado e transformar, ressuscitar. E o poder da ressurreição Ele nos dá. Aleluia, Senhor, restaura, Pai. Restaura hoje famílias, restaura comunhão, Senhor. Restaura, Senhor, relacionamentos, Pai. Restaura casamentos, Senhor. Restaura relacionamento de pais com filhos, Senhor. Hoje, Senhor, através da Tua ceia, Pai, vem purificando o nosso interior, Pai. Receber a honra e a glória, a força. Se alguém ainda não participou, pode chegar até aqui.
Amém. Se você puder cumprimentar o seu irmão. Já está acabando, só preciso dar alguns avisos aqui.